O programa Estrelando está começando. A minha entrevistada de hoje é a astróloga carioca Ana Maria Costa Ribeiro. E logo depois você tem Céu Aberto com Márcia Bernardo e Dicas do Estrelando. Não saiam daí. Minha entrevistada, ela é do signo de Virgem, tem a lua em Capricórnio e o ascendente no signo de Aquário. Ela é jornalista, diretora da Escola Urântia, no Rio de Janeiro, astróloga desde 1980 e demais ciências ocultas a partir de 1982. Ela é conferencista nacional e internacional, pesquisadora, ela participa de congressos no Brasil e diversos outros países e tem inclusive diversas publicações aqui no Brasil, na França também e nos Estados Unidos. Ela é autora de 34 livros, não é isto? O nome dela é Ana Maria Costa Ribeiro. Muito obrigado por estar participando do nosso programa pela primeira vez depois de tantos anos. Olha, a Ana Maria, ela é autora, fala de 34 livros, mas ela é professora de astrologia, de tarô, de numerologia, regressão de vidas passadas, constelação familiar, enfim. Runas, mitologia grega, suméria, orixás, nórdica. Meu Deus do céu, é muita informação. Ela veio aqui a São Paulo para participar do 17º Encontro Anual de Astrologia, promovido pela Gaia, do nosso amigo Robson Papaléu, com o tema Atendimento Profissional Diferenciado para Diversos Tipos de Clientes, inclusive com auxílio de outras técnicas. Ana, eu gostaria primeiro de te perguntar, como é que tudo começou na sua vida? Quantos anos aí que você tem de astrologia? Começou em 1979 com uma hepatite. Aí eu fui obrigada a ficar em casa, sem sair, sem fazer nenhum movimento. Aí uma amiga me trouxe um livro de astrologia que eu achava uma babaquice. A astrologia nunca me chamou a atenção, achava uma bobagem. E quando eu comecei a ler o livro, eu digo, tem coisa aí. Não é bem bobagem, não. Mas você leu esse livro de astrologia sem conhecer seu mapa astrológico nem nada? Não tinha a mínima ideia. Você lembra qual é o livro? Seu Futuro Astrológico, Linda Goodman. Era muito bem escrito, falava a característica dos signos de uma maneira muito simples, muito agradável de se ler. Então, aí eu digo, isso aí tem sentido. Vou observar. Aí é que eu comecei a fazer os mapas. Comecei imediatamente. Isso em que ano? Que período? 1979. Não tínhamos muitas coisas nessa época. Eu não conhecia. Mas aí tinha uma livraria famosa lá no Rio, do Francisco Leci. Sim. E aí eu fui lá e gastei todo o meu dinheiro lá. Sim. E aí comecei. Tinha muitos livros importados, né? Trabalha com livro importado. Eu aprendi tudo com livro importado, porque não tinha. Não tinha, verdade. E aí, meu filho, foi mergulho. Eu sou obsessiva. Você tem que ler, você tem que praticar, você tem que observar. Você não pode aprender astrologia só com meia dúzia de palavras, só com palavras-chave. É extremamente mais do que a astrologia. Quando você fala isso, a gente percebe que você ampliou muito o quadro do seu conhecimento, não só na astrologia, mas você foi por diversas outras ciências, né? Você acrescenta isso sempre no seu trabalho? Na prática do consultório? Não, eu acrescento só quando há necessidade. Quando eu dou consulta de astrologia, é astrologia. Só astrologia, não entram outros temas? Não. Quando é regressão de vidas passadas, é só a regressão, e assim por diante. Mas, no entanto, muitas vezes existem alguns casos que a pessoa precisa de uma outra técnica. Aí eu atuo. Mas eu digo para ela, vou aplicar uma outra técnica. Concorda? Essa falta de bibliografia dos anos 70, será que não foi isso que te estimulou a escrever 34 livros? Não, não foi, veja bem. Porque você tem um livro chamado Conhecimento de Astrologia, que sempre foi muito usado, né? Porque esta época de 70, 80, depois o boom dos anos 90 da astrologia, é que começaram a surgir muito material, né? Para se estudar, mas antes não se tinha. As técnicas eram muito difíceis de você entender. Mas eu aprendi só com estrangeiro. Era francês, era em inglês, americano também, espanhol, italiano, virei poliglota, e o dicionário do lado para aquilo que eu não sabia. E aprendi. Você não vai acreditar, mas eu fiz uma biblioteca de
uns 600 livros de astrologia, estrangeiros. Me lembro que naquela época eu ainda trabalhava, eu era funcionária pública, jornalista, a minha formação é jornalista, e eu trabalhava no Ministério da Saúde como jornalista. E nisso daí foi excelente, porque ao estar no Ministério da Saúde, eu tinha contato com psiquiatria, com menores excepcionais, com crianças, com, sei lá, com tudo da área médica. Aí eu chegava para os chefes e dizia, quero ir com você. Quando ele ia para o hospital psiquiátrico, eu vou com você. Aí eu frequentei o hospital psiquiátrico algumas vezes, vendo como era a coisa. Aí quero ir na APAI, que é a coisa das crianças excepcionais. Aí é mais ou menos uma espécie de um estádiozinho. Aí conheci tudo sobre isso, junto com eles, que não sabia pedir a explicação. E aí eu comecei a fazer mapa dos doentes psiquiátricos, dos menores excepcionais, das pessoas que precisavam, por exemplo, de bolsa de estudo. Fiz mapa dessa cambada toda. E aí eu ficava fazendo a comparação. Isso me ensinou muita coisa. No segundo bloco tem mais perguntas, tá bem? Não saiam daí, a gente volta já já. Apoio. Euro, materiais para construção e reforma. Praça dos Andradas, 110, em Santos. A Assembleia Condominial é o órgão mais importante no condomínio. Lá se discute não só a questão orçamentária, aquilo que vai ser gasto durante o ano, mas também se tomam as contas do síndico. E o principal da Assembleia é de que ela tem que ser convocada, dirigida a todos os condôminos, todos os proprietários do condomínio. Além disso, há necessidade de que se coloque nesse edital de convocação quais serão os temas a serem abordados. Qual a importância disso? Na verdade, quando você tem temas variados, a lei fala que há necessidade de alguns quórums diferentes. Então, se eu for alterar, por exemplo, a convenção, eu preciso ter 2/3, e assim sucessivamente. Mas o mais importante de você participar da Assembleia é de que você pode opinar na gerência e na gestão do seu condomínio. Então participe, se faça presente para que o seu patrimônio possa cada vez mais ser valorizado. Até a próxima. Aqui ao meu lado, Andréa Willens, ela que é terapeuta holística, vai dar uma dica para vocês. Qual é a dica de hoje, Andréa? A dica de hoje é sobre a ansiedade, um mal que assola muitas pessoas devido ao acúmulo de afazeres, né? Então, e não cumprimento dos mesmos. Sim. Então, com isso, acarretamos a ansiedade. Tanto homens quanto mulheres. Com certeza, né? No decorrer do dia, nós não conseguimos fazer devido a tantas situações, exigências no trabalho, em casa, e acabamos não conseguindo organizá-las e efetuá-las, né? No que a terapia holística pode auxiliar? Bom, eu aplico no meu consultório várias técnicas vibracionais, dentre elas os florais da Amazônia e a sintonização dos elfos. E isso tem auxiliado muito meus pacientes, tanto nos níveis físico, mental, emocional e espiritual. Interessante. Você atende no seu consultório de segunda a sábado. Que legal. Muito obrigado, Andréa. Eu que agradeço e aguardo vocês lá. Com certeza. Marque você uma consulta. Voltamos ao segundo bloco. Minha entrevistada é a astróloga do Rio de Janeiro, Ana Maria Costa Ribeiro. Ana Maria, queria saber uma questão. Você tem 34 livros, não são os 34 de astrologia? Não. 34 hoje. Semana que vem você pode botar 35. É mesmo? O que você tem em pauta já? Você está no forno, sai no forno? Runas. Runas? Runas. E runas ou runas associadas à astrologia? Nada associo com nada. Runas só. Não associo nada com astrologia, não associo nada com tarô, não associo nada com numerologia, não associo Não nada. faz essa associação, que De geralmente jeito fazem. nenhum. Não. Você tira a magia da coisa. É só aquilo. Quando se faz essas associações, isso aí a pessoa está
querendo facilitar a vida do aluno. Não se facilita a vida do aluno. Não. Ele tem que aprofundar. Como é que você vê o Brasil e o mundo? Olha aqui. O que acontece no Brasil, o que acontece no mundo, tem a ver com uma coisa que eu chamo de fascínio. Quando um país tem um fascínio por alguma coisa, aquela coisa fica vigorando. Então, enquanto houver um fascínio por terrorismo, por exemplo, aquilo não acaba. Então, por exemplo, quando o Império Romano, ele acabou quando acabou o fascínio do Império Romano. É como cultuar um Deus, né? Você cultua um Deus, como deixa de cultuar, ele já passa a não ser tão importante. Então, qualquer coisa, exatamente, qualquer coisa só vai acabar quando você não tiver mais encantamento por aquilo. Ana, como que você vê a astrologia, o desenvolvimento da astrologia no Brasil? Porque você vem de uma época, nós viemos de uma época, né, em que a astrologia estava tomando, né, um rumo mais abrangente, né, no mundo e principalmente no Brasil estava crescendo, inclusive crescendo escolas de astrologia, né, congressos de astrologia. Hoje o Sindicato do Rio promove, a escola do Robson promove, eu na época no SESC promovi 11 congressos de astrologia. Então assim, como é que você vê esse desenvolvimento? Porque agora ela teve um boom, né, e me parece que agora ela tomou um outro caminho. Como você percebe isso no Rio de Janeiro? Há um interesse humano mundial nas coisas místicas, nos mistérios, nos poderes ocultos, etc. A astrologia está incluída aí, mas não é só a astrologia, entra nisso todas as ciências ocultas. Então, isso, depois de uma passagem de planetas, por exemplo, quando teve Urano no céu, quadratura Netuno, isso 1940 e não sei o quê, aí foi vindo, porque é a quadratura, trígono não resolve nada. Quando você tem uma crise, você é obrigado a tomar uma atitude. Se você não toma a atitude na crise, ou seja, na quadratura, na oposição, se você não toma a atitude numa situação crítica planetária, você não progride. Ana, você não progride e fica doente depois. Sim. Vamos fazer um segundo programa até falando um pouco mais disso, tá bem? Ok. Não saia daí, a gente volta já já. Nesta semana acontece o equinócio de primavera, que é um instante em que há um equilíbrio entre o dia e a noite, os dois com a mesma duração. Também um equilíbrio entre a distribuição da luz e calor do Sol entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Para nós, em astrologia, significa o ingresso do Sol no signo de Libra, signo dos relacionamentos, das parcerias, que buscam um equilíbrio entre as partes. Esse signo tem a ver com a diplomacia e a justiça. E também é o signo dos relacionamentos, do amor, das parcerias, da capacidade de compartilhar. Uma outra novidade é que o Mercúrio fica em movimento direto. Então, comunicações, trocas entre as pessoas tendem a entrar na normalidade. O Estrelando de hoje está terminando e a mensagem final fica por conta da astróloga Ana Maria Costa Ribeiro. Bem, para mim o 8º pecado capital chama-se incompetência. E paralelamente a isso, a gente vê as coisas que estão acontecendo no mundo em geral. Porque para você ter competência, você tem que, primeiro que tudo, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. As pessoas, muitas vezes, elas querem fazer um negócio só para ir ao supermercado. Mas se você ama aquilo que você faz, consequentemente, o 8º pecado capital é a incompetência e a 8ª virtude é o encantamento. Muito obrigado, Ana. E uma ótima semana a todos.